Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje é sexta-feira 11, não é sexta-feira 13, e nós iniciamos a nossa transmissão ao vivo para você com o Conecta News dessa manhã. Bom dia, Beto Guidini. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, sexta-feira 11 de dezembro de 2020, hoje é dia do engenheiro, Thiago. E a previsão do tempo para essa sexta-feira: o dia amanheceu ensolarado aqui em Nova Prata. A mínima pela manhã foi de 18 graus e à tarde esquenta bastante, podendo chegar aos 32 graus. Nesse momento, e também para o final de semana, a previsão é de chuva. No sábado, a chance de chuva é de 60% e as temperaturas ficam entre 18 e 31 graus. E no domingo, a chance de chuva é de 80% e a mínima será de 18, a máxima de 29 graus. E nesse momento fazem 21 graus aqui em Nova Prata. E nós vamos às principais manchetes desta manhã de sexta-feira. Começamos pela economia. O Banco Central mantém a Selic em 2% ao ano, mas economistas veem alta de juros em 2021. E na agricultura, o setor agrícola é o terceiro maior segmento no consumo de energia fotovoltaica. E pelas notícias do mundo, a transição para carro elétrico ganha velocidade no mundo. E na política, a Anvisa aprova a autorização para uso emergencial de vacina contra o Covid-19. E pelas notícias da atualidade, a Rádio Gaúcha pode ter que pagar R$200 mil por piada com assalto em Santa Catarina. E pelo esporte, a novidade é que, apesar da eliminação, o Internacional é o único time a vencer na Bomboneira em 2 competições, time brasileiro. E pelas notícias do Estado, o ministro da Infraestrutura confirma a duplicação da Ponte dos Sinos e ampliação do viaduto da Charlau. E na Serra e no Planalto, a Polícia Federal diz que facção criminosa movimentou mais de 25 milhões de reais na Serra Gaúcha. E pelas notícias da nossa região, abre aspas, não entrem em pânico, fecha aspas. Prefeito de Veranópolis fala sobre o aumento da procura por atendimentos no hospital e unidade Sentinela. Isso mesmo, Beto Guidini, muitas informações e muitas notícias para amanhã dessa sexta-feira ficar bem informado e você se preparar para o final de semana, a par de tudo que está acontecendo. Essa é a missão do Conecta News. Dentro de alguns instantes, Monalise Canali com a chamada externa contando o que teremos de novidades e matérias nessa manhã, que já começou bastante calorosa, Beto. Isso mesmo, Tiago. Agora são 8 horas e 5 minutos e começamos pela economia. Segundo o Jornal do Comércio, o Banco Central mantém a Selic em 2% ao ano. As economistas veem alta de juros em 2021. Apesar da alta recente da inflação, o Comitê de Política Monetária, o Copom, do Banco Central, decidiu por unanimidade manter a Selic, a taxa básica da economia, em 2% ao ano. Esta é a terceira vez que a Selic não sofre alteração, após 9 cortes consecutivos. Com isso, a taxa se manteve no piso da série histórica do Copom, iniciada em junho de 1996. Com a Selic de 2% ao ano, o Brasil segue com juro real, descontado da inflação, negativo. Cálculos do site MoneyU e Infinite Asset Management indicam que o juro real brasileiro está em menos 1,69% ao ano e o país possui 28% de juro real mais alto do mundo, considerando as 40 economias mais relevantes. E a informação do Canal Rural é sobre o fluxo cambial. A saída de dólares supera a entrada, numa margem aproximada de 19 bilhões de dólares nesse ano até o dia 4 de dezembro. O fluxo cambial foi negativo no Brasil, dando aí a saída de mais dólares do que a entrada, conforme reportou o Banco Central. O resultado havia sido negativo na casa dos 19 bilhões, e isso está tecnicamente ligado aos efeitos da pandemia sobre a economia. Em meio à crise, os investidores aceleraram no mês de março e abriu o envio de dólares a outros países em movimento de busca por segurança. Posteriormente a esse período, se verificou que a situação ficou instável, mas a balança comercial do dólar está no negativo nesse ano. E segundo o portal Correio Brasiliense, o leilão do 5G no Brasil deve arrecadar cerca de 20 bilhões de reais. Um dos eventos mais aguardados pelo setor de telecomunicações,
O leilão da quinta geração da telefonia móvel, o 5G, deve movimentar cerca de 20 bilhões de reais em arrecadação de outorgas. Em live realizada pelo Correio, o presidente do Conselho Diretor de Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, Leonardo de Moraes, informou que a disputa tem previsão de ocorrer no final do primeiro semestre de 2021. Disse ele que o 5G será ainda mais impactante para a economia do que foi a introdução do serviço móvel celular, que transformou de modo como as pessoas se comunicam diariamente, disse ele. Tecnologias e novidades. Vem aí a rede 5G que promete revolucionar a vida das pessoas através da transmissão e da velocidade dos dados. E agora quem também nos impressiona todas as manhãs com as boas notícias que traz é Monalise Canali, ao vivo com as informações. Bom dia, Monalise. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os telespectadores da Conecta TV nessa manhã de sexta-feira, que mais uma vez iniciou com o sol lá em cima, mas na sombra, como vocês podem perceber, o ventinho não está nada agradável. Então, leve seu casaco ao sair de casa, que você não vai se arrepender. Além disso, falando do nosso núcleo próprio de jornalismo, hoje teremos uma reportagem, um quadro Acontece lá do município de São Jorge. Você já imaginou ter um estúdio dentro de uma sala de aula? Pois é isso que acontece lá no município de São Jorge. Os professores, o município, eles entraram num consenso e adaptaram todas as salas de aula. Esse era um anseio antes mesmo da pandemia, mas a pandemia veio fomentar esta necessidade. E aí, as professoras e alunos estão usufruindo desses novos materiais. A gente vai entender um pouco melhor sobre essas aquisições, esse projeto no quadro Acontece. Além disso, daqui a pouquinho estaremos nos deslocando para o município de Cotiporã. Por isso, a gente não terá mais uma entrada ao vivo na sequência. Então, eu já me despeço de todos aqui. As reportagens do município de Cotiporã você pode conferir na próxima semana, na íntegra, no Conecta News, de segunda a sexta-feira. E ficamos por aqui. Um ótimo final de semana a todas e até segunda-feira. Beto e Thiago, voltamos com vocês. Tu viu que atrevida, Beto, às 8h30 da manhã ela já tá dando um feliz final de semana. Um dia a gente chega lá também, né, Beto? Isso mesmo, Thiago. E agora são 8h10 e nós seguimos com as nossas informações. Agora na parte da agricultura. Segundo o Canal Rural, a energia solar. O agro é o terceiro setor que mais usa sistemas fotovoltaicos. A agropecuária é o terceiro setor que mais utiliza energia solar fotovoltaica no Brasil, atrás apenas dos consumidores residenciais e do setor de comércio e serviços. De acordo com a Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, Absolar, já foram instalados cerca de 23 mil sistemas no campo, o que corresponde a 7% do total, que contempla mais de 32 mil produtores. E o presidente da Absolar, Rodrigo Sayal, afirma que, apesar de 2020 ser um ano economicamente complicado, a recuperação se dá em V, e a tendência é que a tecnologia cresça bastante no próximo ano. E as informações do portal Notícias Agrícolas, a rentabilidade das safras 2020 e 2021 podem triplicar no Brasil, de acordo com a Agriinvest, isso para o milho e a soja. A renda da soja é levemente menor, mas ainda assim, historicamente, a alta pelos preços, o dobro da média dos últimos anos. A oferta restrita, a força da demanda e o câmbio estão no centro das atenções para o ano que vem. E sem lembrar, né, Beto, que com a estiagem a quantidade vai diminuir e muito, e os preços tendem a subir. E agora nós vamos para o câmbio. As informações financeiras, começamos pelo câmbio. O dólar fechou ontem a R$ 5,03. O euro a R$ 6,10. A libra a R$ 6,68. Já o preço da bolsa de cereais, a soja máximo R$ 135,00 e mínimo R$ 134,00. O milho máximo R$ 67,00 e mínimo R$ 59,00. O preço do arroz máximo R$ 117,50 e mínimo também R$ 117,50. Já para o preço da carne, a arroba do boi máximo R$ 265,00, mínimo R$ 243,75. E a arroba da vaca máximo
R$ 265,00 e mínimo R$ 243,50. E as informações do mercado financeiro no dia de ontem, Ibovespa fechou em alta de 1,88%, acima da casa dos 115 mil pontos. As informações da Dow Jones dão conta de uma queda de 0,23% e a Nasdaq subiu 0,54%. Nesse momento, todos os mercados europeus operam em queda. E os números já encerrados no Oriente, o chinês Xangai, queda de 0,77%, e Nikkei, no Japão, queda de 0,39%. Lembrando que o mercado financeiro é um oferecimento de Tá na Roda Pneus, o autocenter mais completo da região, Dom Antônio, Empório de Carnes, Unimed, Vale das Antas, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Piantari, Viveiro de Mudas e a Dilnet Telecom. E seguimos com as informações agora pelas notícias do mundo. Segundo o portal Saúde do IG, a Pfizer publica resultados preliminares da fase 3 em revista científica. Os resultados preliminares da fase 3 da vacina da Pfizer e da BioNTech foram publicados na quinta-feira, ontem, na revista científica New England Journal of Medicine e nas mais importantes do mundo. A vacina da Pfizer encontra a Covid-19, a BNT162b2, é uma das 4 que estão sendo testadas no Brasil. E as informações já haviam sido divulgadas em novembro, mas só agora foram publicadas em revista. Isso significa que os dados da pesquisa foram examinados e validados por outros cientistas. Os resultados mostraram que a eficácia alcançada é de 95% na prevenção da doença e não houve efeitos colaterais graves. E na informação do portal IG Saúde, reportando uma matéria do BBC Brasil, as informações é que os países ricos reservam doses e deixam os países pobres sem o material, adverte a Aliança pelas Vacinas. O volume pré-adquirido por nações ricas é suficiente para vacinar 3 vezes a sua população, deixando os mais pobres do mundo em uma fila que pode durar anos, criticam ativistas que se reportam ao assunto. E essa notícia, Thiago, segundo o portal Carros do IG, a transição para o carro elétrico ganha velocidade no mundo. A transição está sendo muito mais rápida do que se imaginava. Boris Johnson, primeiro-ministro do Reino Unido, anunciou a semana passada que a proibição da venda de carros 0 km com motor a gasolina, a diesel ou a gás será antecipada. A ideia inicial é para que as restrições ocorressem entre 2035 e 2040. Agora, Johnson quer acabar com os automóveis novos com motor a combustão já em 2030, daqui a apenas 10 anos, portanto. E é uma revolução, ainda mais partindo de um político conservador e de um Reino Unido tão aferrado a tradições. Então, você imagina que em breve todos os Rolls-Royce, Jaguar e Land Rover vendidos em casa terão que ser elétricos. Tudo para reduzir as emissões de CO2 e outros gases de efeito estufa e alcançar as metas previstas no Acordo de Paris de 2015. E olha a informação que vem pelo Correio do Povo. A França multa o Google e a Amazon por desrespeito à legislação sobre cookies, mas não são aquelas bolachinhas que você compra, né, com gotas de chocolate. Os cookies são dispositivos que são disparados nas telas dos smartphones e dos computadores para traduzirem propagandas de acordo com as suas preferências. E a Comissão Nacional de Informática e Liberdade francesa apontou que as gigantes da internet ainda não informam de maneira clara os usuários sobre os objetivos desse tipo de dispositivo. E a multa aplicada foi de 100 milhões de euros para o Google e 35 milhões de euros para a Amazon. E agora falando sobre o coronavírus na Europa. Segundo o portal Estúdio FM, a França vai impor toque de recolher a partir do dia 15 para conter o Covid-19. O governo francês assinou ontem, quinta-feira, que irá impor um toque de recolher a partir da próxima terça-feira, dia 15, para conter o avanço da Covid-19. A movimentação estará limitada das 20 horas às 6 horas da manhã, exceto na véspera de Natal, em que a regra será aplicada. Algumas restrições, no entanto, foram aliviadas. Será possível viajar de uma região para outra e não será mais necessário carregar um atestado que comprovava o motivo de sair de casa. E o primeiro-ministro Jean Castex também disse que cinemas, teatros, museus, bares e restaurantes
continuarão fechados. Diz ele, temos que fazer o possível para evitar uma terceira onda de infecções. Muito bem, e não há o que não haja em 2020. A informação do portal UOL Notícias é que pastores norte-americanos fizeram um striptease na igreja para protestar contra a abertura de boates nos Estados Unidos. 2 pastores das igrejas de San Diego, nos Estados Unidos, resolveram protestar tirando sarro, fazendo um striptease no último domingo. A atitude ocorreu como uma manifestação à abertura de strip clubs e fechamentos de instituições religiosas na Califórnia, em meio à pandemia do coronavírus. E são os membros das igrejas Awaken e Gold Creek Cavalier Chapel que fizeram as piadas e tiraram os paletós durante o culto. O que tu achou disso, Beto? É uma coisa bem diferente, né? Se a moda pega... Se a moda pega. E segundo o portal Correio do Povo, a vacina chinesa mostra eficácia de 86% na proteção contra a Covid-19. Uma candidata chinesa à vacina mostrou eficácia de 86% na proteção contra a Covid-19, segundo resultados preliminares dos estudos clínicos em fase 3, realizados nos Emirados Árabes Unidos. O país árabe registrou a vacina que foi desenvolvida pela China National Pharmaceuticals Group, segundo o comunicado da agência oficial de notícias. E os testes da fase 3 começaram em julho, e o uso emergencial de um imunizante teve início 3 meses depois. E a análise revela que 99% dos participantes dos estudos desenvolveram anticorpos contra a doença. A possível vacina é baseada num vírus inativo, o que significa que o patógeno é enfraquecido para o uso em humanos. Muito bem, seguem aí os índices das vacinas e suas eficácias. Até o final do ano a gente vai ter uma escala gráfica para mostrar tamanho é a quantidade de vacinas sendo desenvolvidas e as eficácias respectivas de cada uma delas. E agora uma informação de extrema importância, pelo menos para os russos, porque de acordo com o Correio do Povo, a Rússia desmente a notícia que dizia a necessidade de ficar 42 dias sem álcool após tomar a vacina. Especialistas dizem que o recomendado é evitar álcool por pelo menos 3 dias após a injeção. E os russos respiram aliviados, Beto, porque imagina o pessoal aí na Rússia sem poder tomar um gorozinho de vodka por 42 dias. Isso nunca aconteceu na história do país. Muita gente não ia tomar essa vacina por causa disso, né, Thiago? É verdade, já se dizer autovacinados, por assim dizer. E nós vamos para um rápido intervalo. Na sequência, retornamos com a política e a atualidade. Conecta Mais, é muito nossa. Voltamos logo. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Secretaria de Estado da Cultura apresenta Projeto Live Conexão Cultural Serra Gaúcha. Transmissão nos canais da Conecta Web TV. De
Dia 13 de dezembro, domingo, a partir das 18 horas, Bailado Gaúcho. Grupo Bill e os Fandangueiros, Edu Gaitaço. Realização Delta Som e Luz. CL Áudio, Conecta TV. Patrocínio Adilnet Telecom. Supermercado Porta. A sua satisfação é o que importa. Passo Pancote, produtos para agropecuária. Produção cultural TBT Produções. Financiamento Sistema Procultura RS. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Esse é o Expresso Meio-Dia, de segunda a sexta, trazendo informação e atualização para o seu almoço. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Retornando ao vivo para você, a sua central de notícias e informações aqui na Conecta Mais TV. Beto Guidini, vamos falar de política e atualidade, mas tá calor hoje de manhã, né? Isso mesmo, Thiago. Não, a previsão do tempo para essa sexta-feira, em Nova Prata, amanheceu ensolarada e a mínima da manhã foi de 18 graus e à tarde esquenta bastante, podendo chegar aos 32 graus. E a previsão para o final de semana é de chuva. No sábado, a chance de chuva é de 60% e as temperaturas ficam entre 18 e 31 graus. Já no domingo, a chance de 80% de chuva e a mínima será de 18 e máxima de 29 graus. E neste momento fazem 22 graus aqui em Nova Prata. Então tu quer dizer que tem sol na semana e no final de semana chove? E no final de semana chove. Pelo menos a previsão que eu tenho, Thiago. Vamos torcer para que a sua previsão esteja errada, Beto Guidini. E nós seguimos com as informações agora pela parte da política. Segundo o portal Olhar Digital, a Anvisa autoriza o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19. A diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, aprovou ontem, quinta-feira, uma resolução que abre a possibilidade aos laboratórios de solicitarem autorização para o uso emergencial de vacinas contra a Covid-19, em caráter experimental. Na prática, a decisão oficializa as regras divulgadas há cerca de uma semana, em que as indústrias farmacêuticas possam solicitar autorização para o uso emergencial de vacinas, mesmo que ainda não tenham obtido o registro sanitário. E as informações do portal G1 dão conta de que o Instituto Butantan já começou a produção de lotes da Coronavac a partir de receber as matérias-primas importadas da China. A fábrica passará a funcionar 24 horas por dia e terá o reforço de 120 profissionais. O anúncio foi feito pelo governador de São Paulo, João Dória, na tarde desta última quinta-feira. Segundo o governador, mais de 900 cidades brasileiras manifestaram interesse na Coronavac, que já está sendo colocada em fase de envase em São Paulo. Beto Guidini, vem aí então a produção da Coronavac, que deve ser a vacina que deve despontar no Brasil, pelo menos por hora. Não temos mais nenhuma formalidade de outra instituição que esteja fornecendo oficialmente insumos, e algumas perguntas se abrem na internet e circulam alguns boatos sem aí apontamento de fontes, que o Brasil hoje teria seringas suficientes para 3 dias de vacinação,
caso precisássemos desencadear uma campanha em massa. Os problemas não são só o medicamento em si, a vacina, mas também os insumos. Seringas, agulhas e algodão estão em falta caso nós precisamos entrar já numa campanha de vacinação para toda a população. É complicado, Tiago. E olha essa, Tiago, segundo o Petro News, o Ministério da Saúde confirma o primeiro caso de reinfecção por Covid-19 no país. O Ministério da Saúde confirmou ontem o primeiro caso de reinfecção do Covid-19. Segundo a pasta, o diagnóstico ocorreu em uma profissional da área da saúde de 37 anos, residente em Natal. Ela teve a doença em junho, se curou e teve o resultado positivo novamente diagnosticado em outubro, 116 dias após o primeiro diagnóstico. Em nota, o Ministério da Saúde disse que recebeu no dia 9 o relatório do Laboratório de Vírus Respiratórios e do Sarampo da Fiocruz, referência nacional para a Covid-19 no Brasil. Com os resultados laboratoriais, as duas amostras clínicas de até então um caso suspeito de reinfecção da doença pelo coronavírus. E olha aí, Beto Guidini, uma inauguração que os gaúchos aguardavam há mais de 40 anos, isso mesmo. O presidente Jair Bolsonaro e o governador Eduardo Leite inauguraram no dia de ontem a nova ponte do Guaíba. A construção teve aporte do governo federal de mais de 760 milhões de reais e ela era aguardada há muito tempo. O principal eixo de ligação entre a região metropolitana e a região sul do estado foi oficialmente inaugurado na manhã de ontem. Abre aspas, essa é uma das obras mais importantes do Rio Grande do Sul, não apenas pela ligação da região metropolitana com o sul do estado, que economicamente precisa desta obra associada à duplicação da BR-116, mas que também melhorará o ponto de vista logístico, a competitividade e tudo aquilo que se produz no Rio Grande do Sul em direção ao Porto de Rio Grande, destacou o governador Eduardo Leite. E segundo o portal Canal Rural, abre aspas, é menos ruim ter inflação que um desabastecimento, fecha aspas, diz Bolsonaro. Em visita ao Rio Grande do Sul ontem, para a inauguração do eixo principal da nova ponte do Guaíba, em Porto Alegre, o presidente Jair Bolsonaro avaliou que é menos ruim ter inflação que um desabastecimento. Ao falar da disparada de preços de alguns produtos, como por exemplo o arroz e o óleo de soja nesse período, Bolsonaro afirmou que o homem do campo, se tivesse ficado em casa, teria sido um caos. Ainda estamos vivendo um finalzinho de pandemia. O nosso governo, levando-se em conta outros países do mundo, foi aquele que melhor se saiu e um dos melhores que saíram no tocante à economia, prestando todos os apoios possíveis a estados e municípios. E o auxílio emergencial foi diretamente na veia, diretamente na conta de 67 milhões de brasileiros que precisavam realmente disso aí. Isso fez também movimentar a economia de estados e municípios, destacou o presidente. Informação do portal Petrus News, o Bolsonaro ganhou ontem uma camisa do Caxias, pousou para a foto e o clube ficou muito contente. Integrantes da diretoria do Ser Caxias participaram de audiência com o presidente na quinta-feira e ele ganhou de presente aí uma camisa do clube Grená. E segundo o portal Olhar Digital, o Facebook é processado por 48 estados e pode vender o WhatsApp e o Instagram. Isso aqui é atualidade, né, Tiago? Isso. Uma coalizão que reúne 48 estados americanos abriu um processo contra o Facebook alegando práticas anticompetitivas. O FTC, Federal Trade Commission, também abriu em paralelo um processo contra a plataforma do monopólio. Os processos tratam diretamente de aquisições feitas pelo Facebook nos últimos anos. Em específico, tratam do WhatsApp, adquirido em 2014 por 19 bilhões de dólares, e o Instagram, adquirido em 2012 por 1 bilhão de dólares. E o Facebook é acusado de monopólio no mercado de redes sociais e pode ser obrigado a se desfazer das duas empresas. Acho muito difícil que isso aconteça, Beto, mas o fato é que governos de vários locais do mundo, nós falamos há pouco da França, agora estamos nos Estados Unidos, começam a se movimentar no sentido jurídico para mover ações contra o Facebook e outras gigantes da internet. Isso porque
algumas das grandes companhias, Facebook, Amazon, Google, Apple, entre outras, se tornaram tão grandes, mas tão grandes, que podem aí interferir no funcionamento e nas legislações dos estados nacionais. Por isso que a gente assiste um levante de ações e de medidas contra essas gigantes da tecnologia que se tornaram muito maior do que a capacidade que os estados nacionais têm de controlá-las. E seguindo com informações, Beto, essa notícia que a gente vai passar agora, ela já se desenrola há pouco mais de uma semana e se tornou uma polêmica, e isso foi parar no judiciário. Pelo portal Petrus News, a Rádio Gaúcha e o radialista, colunista, escritor Davi Coimbra pode aí responder, né, por uma ação civil pública, onde é pedido uma indenização de mais de R$200 mil por dano moral coletivo. Isso porque, Beto, aconteceu num dos programas da Rádio Gaúcha Timeline, em que o Davi apresentava em companhia da Kelly Matos, foi logo no dia aí, logo após aquele assalto em Criciúma. E comentários dos apresentadores acerca dos fatos, né, disseminaram reações adversas de vários meios de comunicação e também de patrocinadores. Eles fizeram algumas falas, assim, vamos dizer, né, pejorativas em relação ao caso, que despertaram aí várias notas de repúdio. O programa perdeu vários patrocinadores que não concordaram com a postura dos comunicadores, e o Ministério Público moveu uma ação contra a Rádio Gaúcha e contra o Davi Coimbra, que agora terão que se defender desse caso. Complicado isso, Thiago. E segundo o portal Canaltech, a SpaceX pode levar a primeira missão tripulada a Marte já em 2024. Enquanto os humanos podem voltar para a Lua em 2024 com a NASA, as missões tripuladas com destino ao planeta vermelho podem não estar tão distantes quanto se pensava. Na terça-feira, Elon Musk, o CEO do SpaceX, declarou durante uma entrevista que está altamente confiante de que a SpaceX vai levar pessoas com destino a Marte em 2026, mas disse que isso poderá ocorrer em 4 anos se tivermos sorte. Em outubro, Musk havia comentado que a SpaceX estava trabalhando firme para lançar a primeira missão não tripulada com destino ao planeta vizinho em 2024. Desta vez, a fala dele levanta as possibilidades de lançar um veículo não tripulado para o planeta vermelho em apenas 2 anos. E aqui Musk se refere ao momento de maior proximidade entre a Terra e Marte, uma oportunidade favorável para o lançamento que pode ocorrer uma vez a cada 26 meses. Exatamente isso, porque Marte e a Terra têm uma órbita semelhante e a cada 26 meses eles estão muito próximos. Isso encurtaria o tempo de viagem para mais ou menos 8 a 9 meses. Se fosse lançado em outro período, os astronautas teriam que viajar mais de 3 anos para chegar até o planeta vermelho. Tudo é tão distante e a gente aqui na Terra se acha tão grande. Informações do portal CNN Internacional, Beto, dão conta de que 4 leões testaram positivo para a Covid-19 em um zoológico da Espanha. Isso mesmo, 4 leões, um macho e 3 fêmeas, tiveram diagnóstico de novo coronavírus após demonstrarem sintomas leves no zoológico de Barcelona. Eles passaram pelos exames de PCR e confirmaram que estão contaminados pelo vírus. 2 funcionários também testaram positivo. Beto, isso abre uma fronteira aí para até o rei da selva pegou Covid-19. O que nos aguarda com este vírus muito complicado que nos atinge? Verdade, Thiago. E segundo o portal Metsul, uma explosão solar causou apagão em rádio da América do Sul. A explosão solar que no começo da semana, a maior de anos, o Sol trouxe um breve blackout na rádio do planeta que se concentrou justamente sobre a América do Sul, informou a página especializada em tempo espacial. Um pulso de raio-x de flaressomas ionizou o topo da atmosfera da Terra, causando um rápido apagão de rádio em ondas curtas da América do Sul. As frequências afetadas foram principalmente abaixo de 10 MHz, logo na faixa da frequência da emissora de rádio comerciais que escutamos. E os operadores de rádio amador podem ter ouvido um rugido de estática solar durante este apagão. Muito bem, essas são as principais informações. A tempestade solar havia sido emitido um alerta que poderia causar esse tipo de efeito.
por hora, apenas interferência nas ondas de rádio aqui da América do Sul. Nada mais relatado além disso, pelo menos até agora, porque nós temos mais 24 horas para lidar com esses efeitos dessa tempestade solar, Beto. Isso mesmo. Agora vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo o que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais de Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. E no Entrevistas do dia 14 de dezembro, nós vamos receber 2 médicos, o oncologista Rodrigo Pineda e o mastologista Roger Pontel. E a nossa pauta é biópsia de congelação. Espero vocês na segunda-feira, às 21 horas. Um tema muito interessante e que nós nunca abordamos por aqui. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Ora bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus.
oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Retornando ao vivo para você, o Conecta News, e a gente conta com o apoio dos nossos patrocinadores. Está na Roda Pneus, o Auto Center mais completo da região, Dom Antônio, Empório de Carnes, Unimed, Vale das Antas, Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Piantare, Viveiro de Mudas e a Dionet Telecom. Lembrando para você que nos acompanha que o cliente a Dionet agora tem acesso gratuito à plataforma de streaming do Paramount+. Acesse e tenha filmes e séries à sua disposição. Beto Guidini, como está o tempo lá fora? Agora são 8 horas e 43 minutos. A sexta-feira amanheceu ensolarada aqui em Nova Prata. A mínima da manhã foi de 18 graus e à tarde esquenta bastante, podendo chegar aos 32 graus. E a previsão para o final de semana é de chuva. No sábado a chance de chuva é de 60% e as temperaturas ficam entre 18 e 31 graus. No domingo, a chance de 80% de chuva. A mínima será de 18 e máxima de 29 graus. E nesse momento fazem 22 graus aqui em Nova Prata, Thiago. E agora nós seguimos com as nossas informações sobre o esporte. Começamos pelo Globo Esporte, portal Globo Esporte. Peglow vai às lágrimas com o pênalti perdido e ganha carinho do Inter após queda para o Boca. Peglow pega a bola para bater o pênalti. O atacante ajeita com carinho, prepara o chute, mas erra o alvo. Manda para fora e longe. E o Inter acaba eliminado das oitavas de final da Libertadores pelo Boca Juniors, com derrota de 5-4 nas penalidades após vencer por 1-0 no tempo normal na quarta-feira no La Bombonera. E a reação é imediata. O jovem de 18 anos desaba no gramado e cai no choro. Tão imediato é o carinho com os companheiros que ainda no campo o envolvem e um abraço que seguirá para os próximos dias para consolar e reerguer o atacante. Isso mesmo, Beto, não dá para colocar nas costas aí do jovem atacante de 18 anos essa responsabilidade. Pênalti é uma loteria e tudo pode acontecer. Infelizmente, o jovem aí acabou perdendo seu pênalti e o portal UOL também diz que o Inter se une para evitar que pênalti perdido abale uma promessa de 18 anos de idade. E isso mesmo que você vê na foto aí, os companheiros num gesto de empatia, resgatando aí o jovem Peglow, que ficou, né, bastante desolado após perder o pênalti. Apesar da derrota, Beto, eu acho que o Internacional, por esse tipo de atitude, pode-se dizer como um time vencedor, pelo menos, né, nos bons gestos. E tu vai trazer uma estatística que é inédita, que também merece os parabéns do Colorado. Segundo o portal UOL, o Inter se une para evitar que pênalti perdido abale promessa de 18 anos. E apesar de... A revista Colorada diz que essa informação, apesar da eliminação, o Inter se torna o único brasileiro a vencer o Boca no Bombonera por 2 competições. Apesar da eliminação, o Inter se tornou o único time brasileiro a vencer o Boca Juniors na Bombonera por 2 competições diferentes do Conmebol. O clube gaúcho tem esse feito por Libertadores e Sul-Americana. Em 2008, o Inter enfrentou o Boca Juniors na temida Bombonera lotada pela Copa Sul-Americana, com gols de Alex e Magrão. E o time de Tite derrotou a equipe campeã da Libertadores no ano anterior por 2-1. E as informações do Grêmio nessa manhã atualizadas pelo Globo Esporte. O Grêmio faz sondagem por Benítez, que tem futuro indefinido no Vasco. O meia de 26 anos tem um contrato com o clube carioca até dia 31 de dezembro e pertence ao Independiente da Argentina. E o Grêmio está sondando este jogador para ver se traz ele para a Arena. Informações aí que dão conta, né? Benítez que segue indefinido. O que vamos fazer com o Benítez, Beto? Que seja um belo jogador. Segundo o Globo Esporte, o Renato nega a independência de Jean-Pierre no Grêmio, mas admite, abre aspas, lógico que faz falta, fecha aspas. O Grêmio acabou amarrando
amarrado pelo Santos no empate de 1-1 na quarta-feira na Arena, pelo jogo da ida das quartas de final da Libertadores. O próprio Renato Portaluppi admitiu as dificuldades de sua equipe na partida, mas não ao ponto de atrelá-las apenas à ausência de Jean-Pierre. E na entrevista coletiva após a partida, o treinador negou que a sua equipe tenha uma dependência do camisa 10 para conseguir ter boas atuações. Ainda assim, entre elogios, ele admitiu que Jean-Pierre faz falta ao tricolor. Beto Guidini, agora essa notícia pega o mundo do esporte de sopetão e traz aí as consequências dos atos. Ninguém fugirá às suas responsabilidades. Pelo UOL Esporte, o caso Robinho, a justiça italiana, em segunda instância, confirma a condenação do jogador brasileiro a 9 anos de prisão pelo crime de estupro coletivo cometido contra uma jovem albanesa na madrugada de 22 a 23 de janeiro de 2013, em uma boate em Milão chamada Sio Café. Na época, o brasileiro atuava pelo Milan. A defesa do jogador saiu cabisbaixa da audiência e confirmou que entrará aí com um novo recurso na terceira instância italiana. Mas o fato é que o jogador brasileiro agora está condenado a 9 anos de prisão na Itália por conta desse crime horrendo, por assim dizer, Beto. E é verdade, Thiago. Em segundo o portal da SPN, um surfista amador morre após ser atacado por tubarão no Havaí. Uma tragédia aconteceu em Nolua, no Havaí, nesta quinta-feira, de acordo com o jornal Maui Now. Um surfista amador morreu após ser atacado por um tubarão na última terça-feira. O homem, que não teve a identidade revelada, tinha uma situação estável após a cirurgia feita, mas ficou em estado grave e acabou morrendo. Desde a terça-feira, os finais de Maui Pro acabaram adiados e aguardam a definição para que aconteçam em outro local. A Liga Mundial de Surf, a WSL, também anunciou a troca de local da primeira etapa do circuito feminino. Muito bem, Beto. Encerrando os esportes, nós vamos para o quadro Acontece. E hoje falaremos com São Jorge. Isso mesmo, Beto? Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas e 49 minutos. O município de São Jorge conta com diversas melhorias na educação, com salas interativas e também com um estúdio de gravação para os professores gravarem suas videoaulas. Agora nós vamos entender melhor como é este projeto. Vamos conferir. Nós que trabalhamos com comunicação, repórteres, cinegrafistas, já estamos acostumados a ambientes como estes, estúdios. E você já pensou em uma sala de aula estar adaptada com todo esse aparato? Pois é, aqui em São Jorge foi isso que aconteceu. E nesse quadro Acontece, a gente te apresenta um pouco mais sobre esse projeto. Bem, boa tarde, obrigada pela presença de vocês. Então, nós estamos numa construção constante, né? E eu acho que quando se fala em educação, essa é a principal função, né? É uma construção constante. Nós estamos nesta escola desde 2018 e as obras não pararam até então. E este é o nosso último investimento, então são as telas interativas. Neste local aqui, esse é o estúdio, onde os profs gravam as aulas e encaminham para os alunos, é o estúdio de gravação. Nós temos outras 6 telas instaladas em salas de aula, são telas iguais a essa, com a mesma função. O único diferencial é que aqui temos um estúdio com boa iluminação, com imagem e som, enfim, adequados. Temos um scanner, que aqui também os profs podem encaminhar as atividades, escanear as fotos, enfim, encaminhar para os alunos. É um espaço bem interessante, é bem moderno e acredito que isso acabe trazendo para nós uma vantagem em relação a outros estabelecimentos de ensino, né? Nós terminamos a instalação no dia 17 de novembro e no dia 18 nós retornamos com as atividades. São aulas de reforço, né? As crianças que os pais assinaram o termo de autorização retornaram. Temos em torno de 40, 50 crianças nos 2 turnos.
sempre, né, respeitando os protocolos de distanciamento, enfim, uso de máscara, toda essa questão de protocolos de saúde. Temos, sim, o apoio dos professores, né, que, na verdade, eu sempre disse e sempre vou continuar dizendo que escola não é prédio, a gente constrói uma escola e educação com profissionais dedicados e valorizados e com um grupo, e acho que isso nós temos, um grupo de verdade que pega junto e que foram parceiros em todos os momentos que nós passamos de obras e de coronavírus, que sempre estiveram do nosso lado, sabe, aceitando qualquer proposta que fosse posta para eles, para elas, né, porque nós temos um grupo maciçamente feminino. E, enfim, creio que o diferencial, nós não iremos até as salas de aula, porque são ambientes controlados, de higienização, enfim. Nesta sala, nós temos a tela na parte da frente. Nas demais salas, nós mantivemos o quadro branco. Na parte da frente, instalamos a tela nos fundos. Por uma questão de adaptação dos professores, dos alunos, e porque daqui um pouco, quando não tiver luz, coisa assim, a gente vai acabar utilizando o quadro branco. A princípio, fica nessa posição até ter uma total adaptação. E depois, os próximos gestores, se acharem conveniente, fazer a troca de lado, enfim. Mas o quadro branco é uma necessidade, a gente vai para o moderno, mas não esquece das raízes, né? Porque não tem também como fazer de conta que o quadro nunca existiu. Acredito, e ouvindo o relato das profs, que depois elas falarão também, sim, é moderno, é tecnológico, é bem-vindo e faz com que a gente tenha aquilo que a gente vem falando, que sim, que nós temos que ter essa interação do tecnológico com a sala de aula. Só que muitas vezes o nosso maior tecnológico era o celular na sala de aula. E nesses tempos de pandemia, nós percebemos que nunca foi tão bem-vinda a tecnologia associada e aliada à educação. Então, quando nós nos deparamos com esse tipo de tecnologia, com a possibilidade que a gente tem de chegar na casa das crianças, com vídeos, com aulas gravadas, como se o aluno estivesse na sala de aula junto com o professor, isso faz todo o diferencial. Bom, sou professora há mais de 25 anos, e a gente vem de uma caminhada onde nós tínhamos o quadro negro e o giz. Não nos impedia de sermos bons professores, porque a gente sempre recorreu aos recursos disponíveis na época e dar o melhor de nós. Tá? Então, eu vejo isso no todo o tempo da nossa carreira como professor, todos os professores dedicados. E é claro que a evolução, desde o mimeógrafo, vai para a xerocadora. Nós tínhamos que partir há pouco tempo do data show, né, para tornar as nossas aulas mais atrativas, para fazer com que o aluno se interessasse, buscasse aprender de uma forma mais lúdica. A tela digital, ela veio de encontro a muitos anseios. Eu diria assim que ela veio enriquecer, ela veio aprimorar a nossa técnica de trabalho, um trabalho docente, na medida em que você sai de um quadro, você leva para uma tela onde você tem as imagens prontas, você tem o recurso de um vídeo que vai enriquecer aquele tema trabalhado durante a aula. Você pode mudar, porque você, na verdade, passa uma tarde na frente de uma tela do quadro negro, por exemplo. É muito diferente de você ter ali um computador funcionando, porque a criança, como disse a prof. Ariane, ela hoje tem o celular, né? Diante do momento que nós estamos vivendo, ele se faz muito necessário, está sendo muito utilizado. Então, para eles foi bem fácil. Os que vieram para a escola, eu diria assim, que estão familiarizados com a tecnologia. Tá? Eles tiraram de letra. Nós, professores, estamos nos dedicando, né? Toda semana a gente vem aqui para o estúdio para gravar um áudiozinho, para gravar um vídeo, para enriquecer essas aulas online, para que os que estão em casa possam ter acesso à explicação dos conteúdos, visto que os pais estão passando por momentos difíceis também, né? Porque é bem diferente de uma criança estar na sala de aula e estar aprendendo em casa. É claro que nós temos muito que aprender ainda, não foi nada fácil, e isso que eu, no meu caso, sempre mexi em computador, tá? Então, assim, é uma tecnologia que nos desacomodou.
ela exige que o professor se aprimore, desacomode, porque as crianças estão aí, estão querendo e estão esperando isso de nós. E eu percebo assim, nessas aulas, esses poucos dias que a gente retornou, que, nossa, elas são muito participativas. Então, o que você colocar de um conteúdo, por exemplo, português, você tem um clipezinho, um videozinho para enriquecer aquele tema, torna tudo mais fácil, com certeza. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Pessoal, nos acompanhem na próxima quarta-feira no programa Mulheres, dia 16 de dezembro, com o tema Meu Filho é Trans. E agora? Nos acompanhem. Retornando para o nosso último bloco dessa manhã do Conecta News, com as informações do estado, da Serra e também da nossa região. Mas antes, Beto, mandar um abraço para quem está nos acompanhando. O seu José Luiz Teles Paim, a dona Maria Dolores Illi, a dona Tere Cúnico e o seu João Luiz da Costa,
conectados conosco nessa manhã. Um abraço para vocês. Um abraço para os nossos telespectadores, Thiago. Agora são 9h02. A previsão do tempo para essa sexta-feira, Nova Prata amanheceu ensolarada e a mínima foi de 18 graus e a tarde esquenta bastante, podendo chegar aos 32 graus. E a previsão para o final de semana é de chuva. No sábado, a chance de chuva é de 60% e as temperaturas ficam entre 18 e 31 graus. Já para o domingo, há 80% de chance de chuva e a mínima poderá chegar aos 18 e máxima aos 29 graus. E neste momento já fazem 24 graus aqui em Nova Prata. E agora nós vamos para as informações do nosso estado, o estado do Rio Grande do Sul. Segundo o Jornal do Comércio, Eduardo Leite sanciona pisos regional de 2020 sem reajuste. O governador gaúcho Eduardo Leite sancionou o projeto de lei que mantém inalterado o salário mínimo regional, na prática, um congelamento. A Assembleia Legislativa aprovou na semana passada emenda ao projeto do Executivo com 0 de reajuste para o valor do piso, que deveria ter sido reajustado em fevereiro passado, há 10 meses. O governo havia proposto a correção de 4,5% para repor a inflação, segundo o texto de fevereiro passado enviado por Leite. Com a pandemia, o momento econômico é completamente distinto. Empresas fecharam, negócios enfrentam dificuldades e a taxa de desemprego subiu, ponderou o governador, ao validar a decisão do Legislativo, que aprovou a emenda proposta pela base aliada do governo. E o chefe do Piratini citou ainda que o reajuste, que seria retroativo, iria impor reforço a empresas e prejudicaria boa parte dos trabalhadores gaúchos. E informação que a gente traz aí pelo portal do Jornal do Comércio dá conta de que o governo Leite irá gastar mais de 100 milhões de reais com o parcelamento dos 13º dos funcionários dos servidores. O governador Eduardo Leite vai gastar aí no ano de 2021 mais 100 milhões com o parcelamento dos salários. A cifra foi informada pelo governador nessa quarta-feira durante uma live onde ele sancionou que o projeto de quitação ainda reflete as despesas que seriam aguardadas com os juros e as amortizações dos valores que têm datas previstas para serem pagas até 20 de dezembro. E essa notícia, segundo o Thiago, o portal Estúdio FM, a Secretaria da Agricultura do Rio Grande do Sul reforça alerta contra golpe. A Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, CABR, faz novo alerta para as prefeituras e produtores rurais sobre a ação de golpistas que, dizendo-se representantes do Estado, têm oferecido diferentes produtos e serviços em troca de depósitos de valores, a título de frete ou custo de combustível. Este é o terceiro aviso publicado pela Secretaria somente neste ano. Nos últimos 10 dias, novos golpes foram registrados nos municípios de Porto Vera Cruz, Catuípe, Bozano, Coronel Pilar, Nova Esperança do Sul, Segredo, Novo Xingu e Santo Antônio da Palma. Muito bem, informação que vem pelo portal Vale dos Sinos impacta diretamente em todo mundo que se desloca pela região metropolitana. O ministro da Infraestrutura confirma a duplicação da Ponte dos Sinos e a ampliação do viaduto da Charlau. Tarcísio Gomes de Freitas participou da inauguração da nova Ponte do Guaíba e, junto à comitiva do presidente Jair Bolsonaro, ele falou em entrevistas que a esperada duplicação da BR-116 sobre o Rio dos Sinos e a ampliação do viaduto da Charlau em São Leopoldo são obras que estão dentro das prioridades do governo federal. Além disso, a concessão dos aeroportos regionais do interior e a ampliação da pista do Salgado Filho também é uma das prioridades para o ministro da Infraestrutura, assim como as reformas das eclusas das barragens do Vale do Taquari e do Rio Pardo. E a nova Ponte do Guaíba foi inaugurada no dia de ontem. E segundo o portal Repórter, o Detran RS divulga o calendário de licenciamento de veículos para 2021. O calendário de licenciamento 2021, publicado pela portaria do Detran RS número 363/2020, traz as datas de vencimento de licenciamento anual de veículos registrados no Rio Grande do Sul, bem como as datas limite para transitar com o documento de 2020. Assim como nos últimos anos,
com antecipação às datas de pagamento do imposto sobre propriedade de veículos automotores, não coincide com o calendário de licenciamento do Detran RS. O prazo para pagamento antecipado de IPVA em cota única vai de 16 a 30 de dezembro, de forma parcelada em janeiro, fevereiro e março, ou até abril de 2020, quando vencem todos os prazos. Já a validade do licenciamento para prazo mais longo, variando conforme o último dígito da placa, 30 de abril para finais 1, 2 e 3, 31 de maio para finais 4, 5 e 6, 30 de junho para finais 7 e 8 e 31 de julho para finais 9 e 0. E informação do portal da Rádio Estúdio FM, o tratamento precoce e os números da pandemia. Uma live da Amesne tratou sobre as estratégias adotadas ao combate ao coronavírus. Na noite da última quarta, uma comitiva formada aí pelo presidente da Amesne, o prefeito de Cotiporã, José Carlos Breda, o médico e prefeito de Veranópolis, Valdemar De Carli, e o médico Rui Stelgich falaram aí sobre a situação da pandemia na região e quais são as prioridades a serem adotadas diante dos novos números que vêm crescendo. Foi falado sobre o tratamento precoce como uma medida de amenizar aí a situação na região, e em relação à prevenção foi reiterado a importância de se manterem os cuidados e o distanciamento social. E pelas notícias da Serra, né, Tiago, também pelo Petro News, artistas recebem mais de 1.300 cestas básicas em Caxias do Sul. A Secretaria da Cultura, em parceria com a Fundação de Assistência Social, o FAS, distribuiu 1.308 cestas básicas aos profissionais da cultura que tiveram suas rendas comprometidas em virtude da pandemia da Covid-19. Segundo dizem, a distribuição das cestas básicas foi uma iniciativa conjunta com o FAS, que garantiu um auxílio aos profissionais nesse período tão difícil. Além das cestas, também houve uma distribuição de livros do programa Alimentando a Leitura, afirma Luciana Pérez, secretária da Cultura. E a entrega das cestas básicas teve início no mês de junho, e naquele mês, 141 pessoas foram atendidas com o item. E nos meses seguintes, houve um aumento do número de beneficiados, e no mês de dezembro de 2016, 216 pessoas receberam as cestas. Informação que vem do portal da Rádio Estúdio FM, Beto, fiscalização e vistoria. 7 quadras esportivas são denunciadas em Caxias do Sul. A Prefeitura intensificou na última semana as fiscalizações em Caxias em virtude das medidas de emergência propagadas pelo governo do estado. E na noite da última quarta, uma ação da Vigilância Sanitária da Prefeitura acabou vistoriando vários estabelecimentos, e o que foi encontrado foram as quadras poliesportivas funcionando, e todas aí foram advertidas a cessar as suas atividades em diversos bairros da cidade caxiense. E segundo o portal Estafeta, a Polícia Federal diz que facção da Serra Gaúcha movimentou mais de 25 milhões de reais. Desde as primeiras horas da manhã de ontem, quinta-feira, estava ocorrendo no Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Rondônia a Operação Teninguá. A Polícia Federal trabalha com a desarticulação de uma organização criminosa responsável pelo tráfico internacional de drogas e armas, que fornece para uma facção instalada na Serra Gaúcha e Porto Alegre. O chefe da Delegacia de Polícia Federal de Caxias, Claudino Alves de Oliveira, conta que o objetivo dessa primeira fase era congelar as contas e descapitalizar o patrimônio, identificando os líderes. Ao todo, segundo Oliveira, já foram localizados os 6 comandantes desta organização, que não teve o nome divulgado pela Polícia Federal. Em sua maioria já estavam presos. Um indivíduo estava na penitenciária de Bento Gonçalves, outros 2 em apanhadores em Caxias do Sul, mais 2 na penitenciária de Charqueadas. Já o 6º líder foi preso em Lajeado. Ele já havia sido preso há 11 anos e estava há 10 dias em liberdade naquele município. E todos os líderes são naturais da Serra Gaúcha, mas já haviam sido transferidos para estas penitenciárias do estado. Muito bem, Beto. E também seguindo com informações da página policial,
pela Rádio Estúdio FM, a Polícia Civil descobre um laboratório de drogas em Casca, muito próximo aqui da nossa cidade, Beto. Foi na manhã da última quinta, a Polícia Civil, através da Delegacia de Polícia de Casca, coordenado pelo delegado Thiago Zaidan, com apoio das unidades de Marau e Serafina Correia, deflagraram uma operação e, através do cumprimento de 4 mandados de busca e apreensão, vistoriaram uma propriedade no interior do município. O que eles encontraram lá, Beto? Um laboratório para produção de maconha geneticamente modificada. O local tinha diversas plantas, como você pode ver aí, e também vasos com sementes prontos para venda. Todo o material foi apreendido, o galpão foi demolido e o proprietário foi preso. Em Nova Prata aconteceu um acidente trágico ontem, Thiago. Segundo o portal Estafeta, um homem cai de um poste enquanto trabalhava na Presidente Vargas, aqui em Nova Prata. No final da manhã da quinta-feira, por volta das 11h10, um homem que estava trabalhando, utilizando uma escada escorada em um poste na Avenida Presidente Vargas, proximidades do Presídio Estadual de Nova Prata, acabou caindo de uma altura considerável. A equipe de bombeiros voluntários foi acionada para atendimento, levando o ferido para o Hospital São João Batista. E este é o segundo acidente do tipo em menos de 2 semanas. Na semana passada, na rua Flores da Cunha, centro, um trabalhador levou um choque elétrico e caiu também de uma altura considerável. Ele foi socorrido e levado ao Hospital de Nova Prata e, após, transferido para a UTI do Estado, onde permanece em estado grave. Muito bem, seguindo com informações da região pelo portal da Rádio Estúdio FM, abre aspas, não entrem em pânico, fecha aspas. O prefeito de Veranópolis e médico Valdemar De Carli fala sobre o aumento da procura por atendimentos no hospital e na unidade Sentinela. Ele deu esse pronunciamento durante a live da AMESD e, na oportunidade, a situação epidemiológica do município de Veranópolis também foi tema. E Valdemar De Carli apontou que a população não deve entrar em pânico assim que receber o diagnóstico positivo da Covid. Uma grande demanda está chegando à unidade Sentinela e muitas pessoas estão procurando o hospital com medo de complicações. Na última segunda-feira, por exemplo, 90 pessoas passaram pela unidade básica de saúde com sintomas. Sobre isso, o médico e prefeito orienta, deve ser sim procurada a unidade Sentinela, mas após o 5º dia dos sintomas e pelas pessoas que estiverem com sinais peremptórios da doença, que são febre, tosse, falta de ar e oxigenação abaixo dos 95%. Essas características devem ser observadas porque, segundo os estudos feitos na região da Serra, pessoas com essa situação são mais propensas a terem o quadro agravado. Agora vamos falar uma notícia boa, Thiago. Segundo o portal Estúdio FM, confira a programação completa do Natal da Longevidade. O Natal em Veranópolis contará com diversas atrações. No dia 10, ontem, quinta-feira, a programação completa das atividades foi divulgada, começando pela quinta-feira e terminando no dia 31 de dezembro. Teatros, shows e outros eventos integram o cronograma de atrações e a maioria irá acontecer no formato online, para garantir a segurança da população. Muito bem, eu também tenho uma boa notícia para dar, então, Beto, e vem do portal da Rádio Estúdio FM. A ponte de madeira sobre o Arroio do Sapato, em Cotiporã, será substituída por uma ponte de concreto. Essas informações dão contas aí de que na localidade da Zona Marim, interior de Cotiporã, uma ponte de concreto será instalada. O anúncio foi feito pelo prefeito José Carlos Breda nas suas redes sociais. O objetivo da obra é buscar qualificar o acesso e garantir segurança aos condutores do interior. E os serviços serão executados pela prefeitura com parceria aí de uma empresa contratada. E segundo o portal Estafeta, em meio à pandemia, Filó aguarda a retomada. Muito mais do que uma atração turística, o Filó italiano de Vila Flores traz o que vivem esta experiência, momentos de aprendizado, com fraternização e alegria. Os descendentes italianos que compõem o grupo dedicam-se para que todos aqueles que visitam o Filó jamais esqueçam de todos os momentos que estiveram por lá e mantenham viva a tradição. O grupo começou reunindo-se timidamente em busca de retomar as raízes. No primeiro momento, o grupo possuía membros do coral municipal reunindo nas comunidades pessoas que gostariam de participar de Filó. Aos poucos, os turistas passaram a ter conhecimento destas reuniões e demonstraram interesse em participar. Mas como não havia um local fixo,
ficava difícil de encontrar o grupo. Foi aí que o Filó, com a ajuda da prefeitura, recebeu um espaço para que pudessem realizar as suas atividades. Exatamente, por hora interrompidas em função da situação aí que nós temos da pandemia, mas aguardaremos o retorno desse evento que é muito procurado por turistas de fora e também por pessoas da região que gostam de ver aí os costumes postos à mesa. Deliciosos tachos de polenta são preparados no Filó, tu sabia, Beto? Certo. Muito bem, seguindo com informações para Vila Flores, a academia ao ar livre que tem no município foi alvo de vandalismo. Isso é reportado pelo portal da rádio Estúdio FM e foi inaugurado no último dia 12 de maio. E os casos estão sendo analisados pela administração municipal para averiguar da onde que partiram as iniciativas de vandalismo que acabaram danificando boa parte aí das estruturas da academia ao ar livre. E, Beto, isso volta e meia acontece, né? Esses atos de vandalismo. Para que fazer isso com o patrimônio público, né? Tem dinheiro público empregado, isso é um bem para as pessoas, a cidade fica bonito. Qual é a graça de quebrar esse tipo de situação? Se pergunte um pouco se na sua casa você faria a mesma coisa antes de depredar o patrimônio público. Isso é uma questão de educação, né, Thiago? Exato, educação vem de casa, Beto. E segundo o portal Estúdio FM, produtores rurais são beneficiados com construção de microaçudes em Fagundes Varela. Em Fagundes Varela, 10 produtores rurais foram beneficiados com a construção de microaçudes para irrigação por meio de programas de apoio e ampliação da infraestrutura rural, com convênio assinado pelo município de Fagundes Varela e a Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, o CEAPDR. A escolha dos agricultores foi feita a partir de reuniões do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, sendo que a Emater RS Ascar foi a responsável pela elaboração dos projetos, orientações técnicas de cuidado e manejo no acompanhamento dos serviços. Já a vistoria e fiscalização dos trabalhos executados pelo Estado ficou a cargo da Prefeitura, através dos engenheiros contratados para essa finalidade. Cada propriedade recebeu, em média, 24 horas de máquinas de serviço executado por uma empresa ganhadora do processo licitatório. Informação para Serafina Correia, pelo portal Estafeta. A cidade reforça suas estratégias para lidar com o enfrentamento à pandemia. E o prefeito Valdir Bianchetti esteve reunido com os secretários e vereadores para debater a situação no município. E os dados apresentados dão conta aí de que os exames realizados já ultrapassam a casa dos 4.000 testes. E os dados apresentados nos últimos dias foram confirmados mais 110 novos casos de pessoas infectadas. E esse aumento também na cidade de Serafina despertou aí a iniciativa de novas ações por parte do poder público. E segundo uma notícia que a gente já comentou, inclusive sobre o Cotiporã, buscando qualificar o acesso e garantir a segurança dos condutores, a atual ponte de madeira sobre o Arroio do Sapato, localizada na zona Marim, será substituída por ponte de concreto. Os serviços serão executados pela Prefeitura Municipal através da Secretaria de Obras e empresa contratada. E qual é a próxima que tu tem aí das prefeituras, Beto? Também temos sobre a Vila do Capuchinhos, que recebe a licença de ampliação. Na terça-feira, dia 9 de dezembro, ocorreu a entrega de licença do Poder Público Municipal de Vila Flores, através do setor de meio ambiente, para ampliação da área que contempla o empreendimento dos Freis Capuchinhos do Rio Grande do Sul no município. Através dessa licença é prevista a oferta de mais serviços à comunidade local e regional, tendo em vista a significativa procura por espaços de lazer e entretenimento, conforme relato do diretor. O documento dá possibilidade de abertura de novos nichos de mercado, onde diferentes públicos poderão usufruir dos benefícios da água termal e também, principalmente, da espiritualidade, que a experiência da Vila do Capuchinho oferece. Em função do momento atual e dos trâmites legais e técnicos, não há previsão de entrega nem início das obras. Mas vai ter expansão na Vila dos Capuchinhos, um local que é já um dos mais procurados de toda a região, seja pelo hotel, pela pousada, pela gastronomia ou também aí pela própria espiritualidade que está envolta nesse empreendimento que faz toda a diferença para Vila Flores. E agora, com um oferecimento de Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região, Dom Antônio, Empório de Carnes, Unimed, Vale das Antas,
Paludo Pneus, agente autorizado Vipal, Piantare, Viveiro de Mudas e a Dilnet Telecom. Beto Guidini traz os boletins epidemiológicos. Isso mesmo, Thiago. E começamos por Nova Prata. Nova Prata, confirmados ativos são 170. Recuperados 1.220, óbitos foram 9. Recuperação domiciliar 157 pessoas e isolamento domiciliar 419 pessoas. Em enfermaria temos 10 pessoas e em UTI 3 pessoas. Pela cidade de Fagundes Varela, casos confirmados 47, casos curados 27, casos ativos 20, casos suspeitos em isolamento domiciliar, no caso famílias, 20 pessoas. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 18, pacientes curados 181, casos, total de casos confirmados 199, pacientes hospitalizados 2. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos 4, casos em isolamento domiciliar 25, casos confirmados 51, casos curados 47, casos suspeitos 13 e casos descartados 76. Pela cidade de Nova Bassano, casos confirmados 613, casos curados 564, casos ativos 45, casos hospitalizados 3, óbitos foram 4, casos em isolamento e monitorados 302. Pela cidade de Veranópolis, confirmados 874, recuperados 736, casos negativos 2.590, óbitos 5, hospitalizados temos uma pessoa. Em outros hospitais, também uma pessoa. Pela cidade de Paraí, casos confirmados 552, curados 536. Óbitos foram 5, em monitoramento 43 pessoas. Pela cidade de Vista Alegre do Prata, confirmados 51, descartados 176 e curados também 51. E pela cidade de Vila Flores, confirmados 205, hospitalizados uma pessoa, curados 160 e óbitos foram 3, Thiago. Muito bem, Beto Guidini, nos despedindo dos nossos telespectadores e desejando um bom final de semana que começa aí no dia de hoje. Eu trago aí uma lembrança, Beto. 11 de dezembro de 1910, quem nascia era um dos maiores sambistas que o Brasil já viu, Noel Rosa, que produziu um catálogo aí único e transformador em toda a realidade da música brasileira. Então, um bom final de semana, cuide-se, use máscara, álcool gel, evite aglomerações e levemos aí um final de semana de tranquilidade nesse mês de dezembro que vai despontando. Beto, um bom final de semana para você. Isso mesmo, Thiago. Agora são 9 horas e 24 minutos, a temperatura é de 26 graus aqui em Nova Prata. O Conecta News volta na segunda-feira a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia, um bom final de semana e até segunda.